Oi, gente! Sejam bem-vindos ao componente de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui para acompanhar vocês nessa nova aula de Educação Física. Vamos ver qual será o nosso conteúdo? Aula 8, o nosso objeto de conhecimento, ginástica de condicionamento físico e o detalhamento, ginástica aeróbica. Eu já espero bastante animação de vocês para essa aula. Vamos lá? Muito bem! Eu já peço para que vocês observem aqui o nosso cenário. O que será que nós iremos falar aí durante essa unidade 2 de Educação Física? Esses novos conteúdos. Então vamos observar aqui as imagens? O que vocês acham? Nós temos de um lado uma imagem de pessoas fazendo um tipo de ginástica, logo abaixo nós temos aqui o símbolo da cruz vermelha, né? Para o outro lado também temos pessoas fazendo aula de ginástica e mais embaixo parece o quê? Que alguém está analisando uma coluna para ver se está na postura correta. Bom, quem aí está apostando que nós iremos falar sobre ginástica, primeiros socorros e reeducação postural? Acertou. Então, essa unidade, né, ela vai se dedicar à questão da ginástica e do primeiros socorros. Sendo que nesta aula, vocês viram que nós iremos falar sobre ginástica aeróbica. Então, vamos lá? Vamos iniciar aí sabendo a origem da palavra ginástica e o que ela significa. Muito bem. A palavra ginástica vem do grego gimnasistai. De novo, gimnasistai. Difícil, né? Que tem por tradução aproximada treinar. Então, a palavra ginástica, né, de acordo com o grego, aproximadamente tem ali o significado de treinar. A ginástica é uma prática muito antiga e remonta aos tempos da Grécia Antiga, onde os gregos praticavam vários exercícios físicos como forma de cultuar o corpo e se preparar para a guerra. Então, nessa época, né, eles já utilizavam aí a ginástica para preparar o corpo para onde? Para a guerra, né? A gente sabe que a ginástica tem esse poder e essa finalidade também, tá bom? De preparar o nosso corpo, de deixar mais forte, de deixar mais ágil. Mas aí, o que seria realmente a ginástica? É uma atividade, é uma ação, é um jogo? Vamos descobrir agora. Observem aí a definição. Então, ginástica é uma prática corporal que envolve aspectos físicos como flexibilidade, coordenação motora e força. Ela pode ser competitiva, caracterizada como esporte, e não competitiva, caracterizada como exercício físico em prol da saúde e bem-estar. Então, nessa definição, a gente já sabe que ginástica é uma prática corporal e que ela tem duas vertentes, né? A ginástica competitiva e a não competitiva. Então, vamos ver características dessas duas vertentes. Começando pela ginástica competitiva. Observem. As ginásticas competitivas, que vocês vão já conhecer mais à frente na nossa aula, elas estão presentes em eventos competitivos, ou seja, em eventos de competição. E aí eu já vou perguntando de vocês, quais são os eventos de competição que vocês conhecem? Jogos Olímpicos, nós temos os próprios eventos destinados à ginástica, né? Então, a gente já sabe que tem a presença do quê? De premiações, como taças, medalhas de reconhecimento, né? Então, olha só, isso daí são algumas características. Outra característica é que trabalham os aspectos físicos do corpo, pois seus movimentos exigem força, flexibilidade, equilíbrio e agilidade. Essas 4 capacidades físicas, elas sempre estão presentes aí nas ginásticas competitivas. E para ilustrar melhor para vocês essa questão da ginástica competitiva, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos, né? Então, nós temos aqui 5 modalidades, começando pela ginástica acrobática, que pelo nome já dá para a gente perceber
que um dos elementos principais é a questão das acrobacias. Então, neste tipo de ginástica competitiva, nós temos aí acrobacias realizadas pelas atletas que competem, tá bom? É bem bacana. Prosseguindo, outra ginástica competitiva é a ginástica aeróbica esportiva, mais conhecida como GAE. Essa aqui, normalmente, a gente não escuta falar muito, mas ela existe e ela é competitiva também. Ela tem alguns elementos ali da ginástica de academia, só que aqui num nível bem mais profissional, tá bom? Temos aí elevação de joelhos, saltos, né? Então, tudo isso faz parte desse tipo de ginástica competitiva, certo? Prosseguindo, outro tipo de ginástica competitiva, essa aqui é uma das mais conhecidas, que é a ginástica artística. Nesse tipo de ginástica, a gente consegue perceber bem a questão da força, da flexibilidade, do equilíbrio, da coordenação. Tudo vocês conseguem acompanhar nessa imagem, né? Então, a ginástica artística é uma das ginásticas competitivas mais conhecidas, até porque quando a gente para assistir os Jogos Olímpicos, ela ganha ali destaque. E nós temos tanto provas femininas quanto masculinas, certo? Prosseguindo, vamos conhecer aí outro tipo de ginástica competitiva, que é uma das minhas favoritas, que é a ginástica rítmica. Pelo nome já dá para a gente saber que tem alguma coisa relacionada a ritmo, né? Bom, esse tipo de ginástica é mais destinado às meninas, tá? É específico das meninas, as provas são femininas, e aí a gente tem um uso de implementos como massas, nós temos bola, né? E tem aqui as fitas, dentre outros equipamentos, tá? Nesse tipo de ginástica, a gente também percebe a questão da flexibilidade, principalmente, do equilíbrio, junto com a suavidade, né, dessas atletas, dessas ginastas, certo? E temos aí a quinta ginástica competitiva, que é a ginástica de trampolim, que para ela acontecer, nós precisamos aí da presença de um trampolim enorme para que esses nossos atletas façam aí a sua sequência de movimentos, tá bom? Muito bem. Então, essas são as ginásticas competitivas. Mas eu falei para vocês também que existe a ginástica não competitiva. Vamos conhecer algumas características? Vamos lá. Então, olha só. Na ginástica competitiva, não existem premiações. Elas visam o bem-estar e a saúde de seus praticantes. Trabalham aspectos físicos, mentais, emocionais e sociais. Muito bem, então deu para vocês perceberem aí que esse tipo de ginástica é mais voltado para a questão do quê? Da saúde. Então, eu quero apresentar aqui para vocês alguns tipos de ginástica, tá? A primeira aqui, ela às vezes causa dúvida na gente, né? Porque existe aí uma programação da ginástica para todos, tá? Mas eu quero dizer para vocês que a ginástica para todos recebe este nome porque ela é realmente para todos. Ela vai trabalhar todos os elementos presentes ali nas demais ginásticas. O intuito dela não é de competição, não é de premiação, e sim de trabalhar o corpo, né, do ginasta ou da pessoa que se propõe a fazer esse tipo de ginástica, tá bom? Prosseguindo, nós temos aí um outro tipo de ginástica não competitiva, que é a ginástica laboral, né? Para quem não conhece, a ginástica laboral é um tipo de ginástica voltado para os colaboradores de um espaço, dali onde ele trabalha, tá? De uma empresa, de uma escola, de uma, do distrito, né? De uma fábrica. Então, a ginástica laboral, ela é destinada aos trabalhadores de um local. O que eles pretendem com a ginástica laboral? Manter a saúde do corpo ali do seu colaborador. Vários estudos já foram aí publicados dizendo, né, falando o quanto é importante a ginástica laboral para manter a saúde dos colaboradores que estão ali dentro da fábrica, da empresa, tá bom?
Prosseguindo, nós temos outro tipo de ginástica, que é a hidroginástica. Essa ginástica aqui também é favorita de muitas pessoas, porque envolve ali o elemento água. A gente sabe que quando há a presença da água, a gente consegue relaxar um pouco mais. Então, a hidroginástica é um tipo de ginástica não competitiva, onde você faz exercícios dentro da piscina com o uso de alguns equipamentos, como halter, prancha flutuadora, dentre outros. Também vale a pena experimentar e conhecer a hidroginástica. Prosseguindo, nós temos um outro tipo de ginástica não competitiva, que é o Pilates, né? Que é uma ginástica de conscientização corporal. Daqui a pouquinho vocês vão ver que dentro da ginástica ainda tem outras classificações, tá? Então, o Pilates é um tipo de ginástica que visa o quê? A reeducação postural, o trabalho e o fortalecimento dos músculos. É bem interessante também. Prosseguindo, um outro tipo de ginástica não competitiva são as ginásticas que a gente encontra dentro da academia, como jump, musculação, zumba, step, dentre várias outras modalidades que são oferecidas ali no ambiente de academia, certo? Muito bem, então essas aqui foram alguns tipos de ginástica não competitiva. Mas vamos prosseguir, vamos continuar falando sobre ginástica e como eu falei para vocês, há uma outra classificação. Nós temos aí a presença da ginástica de condicionamento físico e a ginástica de conscientização corporal. Qual será a diferença entre elas, tá? Lembrando que hoje a nossa aula é sobre ginástica de condicionamento físico, especificamente a ginástica aeróbica. Então vamos conhecer aí a definição de ginástica de condicionamento físico. Observem, se caracterizam pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, à aquisição e à manutenção da condição física individual ou à modificação da composição corporal. Geralmente são organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos com frequência e intensidade definidas. Então, resumindo aí essa definição, a ginástica de condicionamento físico, ela visa o quê? O bem-estar do nosso corpo, a mudança até da composição corporal. Quando ele está falando da composição corporal, ele está falando da questão do emagrecimento, ou do ganho de músculos. Vamos para mais algumas informações. Então, olha só, a ginástica de condicionamento físico podem ser orientadas de acordo com a população específica, como a ginástica para gestantes ou atreladas a situações ambientais determinadas, como a ginástica laboral. Isso de acordo com a BNCC, tá? E assim como as outras classificações, a ginástica de condicionamento físico tem aí as suas próprias características. Vamos ver quais são? Então, observem. Ela é indicada para a manutenção da boa forma e do bom desempenho das funções orgânicas, praticada em academias ou na forma de atividade física livre. Pode ser na academia, no clube, no parque, certo? Então, elas estão presentes aí em todos os ambientes. Outra característica bem marcante da ginástica de condicionamento físico é a variedade de exercícios, podemos prosseguir, como exercícios aeróbicos, como corrida, saltos e step, exercícios de resistência, como levantamento de peso e treinamento com elásticos. Outros exercícios são os de flexibilidade, como os alongamentos, e exercícios de coordenação, como sequências coreografadas. Então, a ginástica de condicionamento físico, ela tem todos esses elementos, tá? Vai trabalhar a questão da força, da flexibilidade, da resistência. Então, nós temos aí vários tipos de ginástica e cada uma vai trabalhar um desses elementos ou todos eles, tá? E aí, como exemplos, eu trouxe para vocês ginástica aeróbica, ginástica localizada, hidroginástica, musculação, funcional, crossfit, dentre outros, tá?
Então, como eu falei desde o início, nós vamos falar especificamente da ginástica aeróbica. E aí, o que seria ginástica aeróbica? Tudo é ginástica aeróbica ou ela tem ali as suas próprias características e elementos? Observem. Ginástica aeróbica é o tipo de atividade física que, através de movimentos rápidos e ritmados, provoca a oxigenação das células musculares e elevado gasto calórico. Quando a gente faz essa atividade aeróbica, a gente vai percebendo que o nosso organismo ele vai acelerando, o nosso coração vai batendo mais rápido, a gente vai respirando mais forte, tá? Então, olha só, o termo aeróbico significa com oxigênio e está relacionado com o uso de oxigênio do ar na produção de energia do músculo. Uma grande quantidade de grupos musculares são trabalhados com a prática da aeróbica. E isso a gente está falando aí de todas as atividades aeróbicas e, propriamente, da ginástica aeróbica, tá? Bom, prosseguindo e falando um pouco mais de ginástica, vocês já viram a definição, algumas classificações, eu quero contar para vocês um pouquinho da história da ginástica aeróbica, como foi, por que ela foi criada, quem criou, como foi e como ela chegou até aqui no nosso país. Vamos lá? Então a gente começa aí falando um pouquinho da história da ginástica aeróbica das academias, olha só. Essa ginástica aeróbica que a gente vê hoje nas academias, né, ela tem como modelo exercícios originados e sistematizados. Novamente, a ginástica de academia, ginástica aeróbica de academia, ela tem como modelo exercícios originados e sistematizados a partir dos estudos do cardiologista norte-americano Kenneth Cooper, nas décadas de 1960 e 1970. Então, Kenneth ele vinha estudando esse tipo de ginástica, de exercício, a fim de comprovar a eficiência desse tipo de exercício para a melhora de condições cardiovasculares e do emagrecimento. Observem aí. Então, olha só. Mais uma vez, ele veio, né? Ele queria fazer esses estudos para comprovar que esse tipo de exercício era eficiente para melhorar as condições cardiovasculares e para o emagrecimento das pessoas que praticavam, tá? E aí a gente sabe que se originou lá, mas em algum momento chegou no Brasil. E foi exatamente em 1980. Só que nessa época, né, já se falava um pouco sobre essa questão da ginástica aeróbica ou a aeróbia também era chamada dessa forma, e ela se popularizou nas academias nacionais, tá certo? E a ginástica aeróbica, o que ela objetiva? Promover a melhora da capacidade cardiovascular, lógico, né? Foi o estudo que o Kenneth fez, ele queria comprovar e conseguiu comprovar isso, e para isso ele sistematizou e continua sistematizando treinamentos físicos. E aí eu quero apresentar alguns para vocês que já surgiram há algum tempo e que até hoje a gente consegue perceber a presença desses estilos de ginástica aeróbica dentro das academias. Primeiro que eu quero mostrar para vocês é o Step Training, ou apenas Step, tá? O Step ele tem uma história muito interessante. Ele foi idealizado pela instrutora Jean Miller. A Jean, ela era uma ginasta e ela sofreu uma lesão. A gente sabe que quem é ginasta pode, né, acontecer isso. E ela teve que ir para a fisioterapia. Só que ela não gostava muito de fazer fisioterapia, ela achava aquilo monótono. Foi então que ela começou aí a fazer alguns movimentos, aí os médicos que estavam estudando o caso dela começaram a acompanhar e juntos, né, eles conseguiram transformar aquilo, tipo, usar o step para fazer uma atividade em uma ginástica que é utilizada até hoje. Vamos ver mais um pouquinho da história lá. Olha só. Esse método consiste na realização de movimentos coreografados em um step, instrumento que simula um degrau de escada. Desse modo, os praticantes do treinamento de step realizam movimentações simples de levantamento do próprio peso corporal de forma repetida e simples. Daqui a pouquinho vocês vão conseguir visualizar esse estilo de ginástica de condicionamento físico chamado de step,
tá? Ginástica aeróbica. Prosseguindo, eu quero apresentar um outro para vocês que é bem interessante também, que é o jump. O jump você precisa ter equilíbrio, né? E coordenação, certo? O jump é um treinamento cardio em um mini trampolim, com movimentos sincronizados na música, gerando muita energia, conexão e diversão. Este treino tem a combinação perfeita entre músicas e movimentos, entre flexibilidade, força, agilidade e coordenação também. Quando a gente se depara a primeira vez com o jump, o que acontece? A gente fica um pouco atrapalhado, porque a gente tem que, né, se situar, ter ali uma consciência corporal para que a gente possa fazer essa atividade de forma satisfatória, certo? Prosseguindo, eu quero apresentar para vocês a Zumba. A Zumba aí é altamente conhecida, muita gente gosta desse tipo de atividade. Eu sou uma pessoa que gosto muito, até porque envolve ali a dança, a música. Eu sou meio que movida à música. Então, olha só, Zumba é um programa fitness inspirado principalmente pela dança latina, criado na Colômbia pelo coreógrafo Beto Pérez, na década de 1990, então já tem um tempinho, tá? E para vocês visualizarem melhor cada um desses três que eu expliquei para vocês, acompanhem o vídeo. Muito bem, nesse primeiro trecho a gente está vendo aí uma aula de step, observem aí a presença do degrau, né, do step, ele realmente simula aí como se fosse o degrau de uma escada, onde as pessoas vão subir e descer, fazer movimentos coreografados, embalados pelo som, né? Logo em seguida nós temos o jump, observem aí o mini trampolim, já dá para perceber que a pessoa precisa ter domínio corporal, olha só, elevação de pernas, precisa trabalhar bastante força, equilíbrio e coordenação. O terceiro que eu apresentei para vocês foi a Zumba. A Zumba ela já é um pouco mais ritmada, tem movimentos aí de músicas e danças latinas, tá? E é uma atividade bem interessante para quem gosta de dança, para quem gosta de trabalhar a memória também, porque você tem que gravar as coreografias. Certo? Agora eu quero que vocês assistam novamente com o som, para vocês verem aí a diferença. Muito bem, agora que vocês já conheceram alguns tipos de ginástica aeróbica de academia, eu quero apresentar para vocês os benefícios de se praticar a ginástica de academia ou ginástica aeróbica. Vejam aí. Primeiramente, emagrecimento e controle do peso corporal, fortalecimento dos ossos e músculos, melhora da imunidade e do humor, melhora e aumenta a aptidão cardiorrespiratória, melhora o condicionamento físico de modo geral. Outro benefício, ajuda na redução do colesterol ruim, o LDL, né? E um outro controla os níveis de glicose no sangue, dentre outros benefícios. Tem muitos, viu? Vocês sabem disso. Eu trouxe apenas alguns. Bom, e para fechar esse momento da nossa aula, a gente não poderia deixar de fazer o quê? Uma aula prática. Então eu convido todos vocês a ficarem de pé e me seguirem, porque nós iremos fazer aqui uma ginástica aeróbica de academia. Vamos pôr aí o corpo para jogo, tá bom? E aí eu começo pedindo que vocês levantem da onde estão sentados, tá? Já vai respirando, puxa a respiração.
e libera. Já vai alongando os braços lá no alto e eu vou pedir uma música para acompanhar os nossos movimentos, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente vai esticar o nosso corpo de um lado para o outro, a fim de preparar. Já dá uma mexida aqui, ó, no quadril, para o outro lado e vem comigo, tá? A gente vai começar aqui, ó, caminhando e a música ela vai mudar, ó. E a gente vai acompanhar, tá? De um lado para o outro. Atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Usa o braço. Quero ver vocês suando, hein? 5, 6, 7, 8. Parou. Respira, vai para um lado e para o outro de novo. E já aproveita para jogar o pé lá atrás. Segura o braço ainda, eu sei que vocês querem mexer, né? E a gente vai contar 8. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caminha. Professora, olha, a senhora tá me matando. Tem que trabalhar a coordenação. Continuou caminhando e a gente vai mudar o passo, ó. Agora a gente vai fazer isso aqui, tá? Contagem de 8. Então vamos começar? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá uma respirada e continua. Não para de uma vez não, que ainda tem atividade. Eu tô cansada de vocês. A gente não vai parar, não. Vamos lá. De um lado pro outro. Vamos jogar o pé na frente e atrás. Frente, trás. Frente, trás. Cuidado para não chutar o colega, viu? E para bater aí o pé, a perna. Muda de lado. Tem que trabalhar os dois lados, hein? Isso! Muito bem! Tô gostando de ver? Tá bonito demais, mas eu quero mais. Certo? Parou, respira, respira e continua caminhando aqui, ó. Aí vai o desafio pra vocês. A gente vai chutar lá na frente, ó, e vai tentar tocar. Chuta e tenta tocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respira. Tudo bem, tô gostando de ver. De um lado e pro outro, só para ir voltando a calma. Professora, aqui a respiração já foi. É isso mesmo. Levanta os braços lá no alto. E estica bastante. Isso. Desceu. Mais uma vez. Subiu. Continua respirando. Joga lá atrás. Voltou. Mais um pouquinho. Voltou. Muito bem aí. Dá vontade de continuar, né? Mas a gente vai finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a ginástica aeróbica e que vocês peguem esses movimentos e levem para o dia a dia de vocês. Se você não tem tempo de fazer uma atividade física específica, coloca uma música e faz os movimentos que eu te ensinei agora, do braço, de perna. Você vai perceber que você vai melhorar cada vez mais a sua condição cardiovascular.
vai se sentir menos cansado, certo? E vai fazer bem para o seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima oportunidade.